falar com vocês sobre desvendando o mistério dos séculos. Olha que coisa intrigante esse tema. Desvendando o mistério dos séculos. Quem gosta de mistério? De segredo aí? Aquele depois que eu falei aquilo, ninguém quer mais levantar a mão, né? Geralmente quem pensa, eu quero saber o seu segredo. Conta pra mim o seu segredo que eu não conto pra ninguém. Aquelas pessoas dizem assim, não, conta comigo. Ou diz assim, confia em mim, que eu não conto pra ninguém. A minha boca é um túmulo. Aberto. Vai sair um monte de fundo de lá de dentro. Mas eu quero falar hoje com vocês, e eu quero que o Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo de Deus possa revelar um mistério. Na verdade, o grande mistério da história da humanidade. E quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e para a história da gente, nós começamos a nos perguntar: por que nós pecamos? Por que há tanta briga entre nós? Por que as pessoas que nós amamos e que nós sabemos que nos amam, nos ferem tanto? Por que nós sofremos? Por que nós não perdoamos? Por que nós nos iramos tanto? Por que nós ficamos tão ansiosos? Por que nós sabemos, mesmo sabendo que não compramos sem precisar comprar? Por que falamos mentiras? Por que ficamos tão preocupados? Por que erramos tanto? Por que porque temos tantos problemas conjugais e familiares? Por que nós não temos a facilidade de nos prostrar diante do dinheiro? Por que nós nos entregamos às nossas concupiscências ou vontade pelo pecado? Por que nós temos tanto desejo de fazer coisas tão feias como vingança, mal ao nosso irmão? Por que a nossa tendência humana natural, por que existe isso em nós? Quantos aqui já disseram assim, eu queria tanto perdoar, mas não consigo? Quantos aqui já disseram para Deus, Deus, eu tenho que confessar uma coisa que o Senhor já sabe, eu estou torcendo para o cara se dar mal? Fala a verdade. Nunca fizeram isso. Vocês são crentes demais. É que o nosso ego já começa a atuar para a gente quando a gente vai pensar assim, olha, vamos nos expor. Aí o nosso ego diz assim, não levanta a mão porque as pessoas vão fazer um juízo de você. Nós começamos já a nos defender. A resposta podem ser muitas, e talvez aqui você possa me dizer, se eu abrir aqui e dizer assim para vocês, por que acontece isso? Por que nós somos tão avarentos? Por que uma pessoa é capaz de brigar com uma outra pessoa por causa de dinheiro? Por que talvez um pai briga com o filho por causa de dinheiro? Por que pessoas tão especiais fazem coisas tão feias? E por que pessoas tão feias fazem coisas tão especiais? E nessa reflexão dos porquês da vida, talvez nós tenhamos 1 bilhão de respostas aí. Qual é a sua resposta? Qual a resposta que você tem para essas perguntas que estamos fazendo e que talvez você já esteja fazendo isso para você mesmo? Por que nos envaidecemos tanto? Por que somos tão apaixonados pelo aplauso? Por que nós tentamos todo momento roubar a glória de Deus? Todas essas perguntas têm a sua resposta na palavra. Diga comigo, na palavra. E quando nós olhamos para o nosso coração e damos uma resposta, qual é a sua resposta? Por quê? Talvez alguém levante a mão e grite, pela falta de amor dos últimos dias. Ou talvez alguém diga, é o capeta. Outros dizem, é a ira de Deus manifesta. Outros ainda poderão dizer, é o maldito pecado. Ou outros,
talvez os machistas vão levantar e dizer assim: o problema é a Eva. E as feministas vão dizer: o problema é o Adão que deixou a Eva sozinha, e a mulher já é solitária desde o Éden. Talvez alguém diz assim: é a sogra. A minha não é, porque a minha é uma bênção. Outros vão dizer assim: é a falta de amor a Deus. Ou vão dizer: a culpa é da igreja, a culpa é da televisão, a culpa é da mídia, a culpa é de alguém. E isso é o grande mistério a ser desvendado. Desde que o mundo é mundo, antes de Cristo, as pessoas se perguntam: por que fazemos tais coisas? Desde os filósofos que escreviam, desde os filósofos que só falavam, desde sempre o homem se pergunta: por que somos assim? Por que nós ferimos tanto a pessoa que nós amamos? Por que uma mãe que cria um filho com tanto carinho é capaz de ser tão cruel com o filho, chamando ele de vagabundo? Ou dizendo que ele não presta, que ele não vai dar para ser nada na vida? Por que um filho que foi gerado dentro do ventre da sua mãe mata seu próprio pai? Por quê? Por quê? É falta de caráter? Eu queria dizer para vocês que todas as respostas para as nossas vidas estão na palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos por alguns segundos. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que nesse momento de olhos fechados você pensasse em dois grandes problemas que hoje atrapalham e perturbam sua vida. Ou talvez um só. Ou talvez você diz assim: são tantos que nem sei. Pensou neles? Quantos aqui, depois que já pensou, pode abrir seus olhos? Desses problemas que vocês têm, quantos aqui precisam de ajuda para solucioná-los? Você acha que precisa de ajuda? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda a sua ajuda está na palavra. Eu não tenho uma resposta, está na palavra. Eu fico em dúvida, eu estou na palavra. A palavra responderá para você. Às vezes as pessoas chegam para a gente como pastores e eles dizem assim: apóstolo, o que eu faço? Eu caso ou não caso? Eu digo: eu vou saber. Vai orar, irmão. É lógico que tem algumas coisas que são claras. Eu vivo pecando ou vivo em santidade? O que você acha, apóstolo? É óbvio. Vou dizer: pela palavra, se o Espírito lhe revelar a palavra, aqueles que estão em Cristo não vivem mais pecando, mas morrem para os seus delitos, e crucificado vive em Cristo. Mas a palavra é a resposta, é a única resposta. E quando nós temos essa crise, essas perguntas que permeiam as nossas vidas: por que aconteceu aquilo? Por que eu sou assim? Por que eu sinto tanto? Por que a pessoa que me feriu eu não consigo perdoar? Por que eu viro a cara para a pessoa? Por que eu dei um murro na cara do outro? Por que eu fico infernizando uma pessoa pela internet? Por que eu fico lembrando do pecado do outro para poder crucificá-lo? Todas essas coisas, essa morte em nós, essa lado trash. Existe um livro que chama Efeito Sombra. Não sei quantos leram, quem não leu, não lê não, que não precisa. A palavra é melhor. Mas ele fala exatamente sobre isso, um lado negro que há em nós. E não quero estudar com vocês a palavra, eu quero que vocês venham junto comigo. Queria que vocês prestassem bastante atenção na palavra, porque nós vamos mergulhar na palavra nessa noite. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, não sei se vai dar para acompanhar, Romanos capítulo 16, verso 24 ao verso 27. Romanos, verso 16 ao verso 24 ao verso 27. Diz assim lá a palavra. Aí, isso é muito rápido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho,
a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Diga comigo, mistério. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Em outra passagem diz, o mistério oculto de séculos e séculos. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Ninguém obedece pela carne, obedece por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Efésios capítulo 6, verso 3, Efésios 3, do verso 8 ao verso 21, diz assim o texto: a mim, o menor de todos os santos. Você vai dizer assim, mas o apóstolo Paulo era santo. Todas as pessoas que são santificados pelo sangue de Jesus, santos se tornam, amém? A Bíblia diz várias vezes isso na palavra: aos santos da Macedônia, aos santos da Galácia, né? A Bíblia diz assim: me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Diga comigo, dispensação do mistério, desde os séculos. O apóstolo Paulo está dizendo: eu vou pregar. O que ele vai pregar? Ele vai pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos aonde? Em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, preste atenção, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito de Deus, que estabeleceu em Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, ele continua a carta aos Efésios: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não é na tribulação deles, é nas minhas tribulações, diz o apóstolo Paulo, pois nisto está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós ainda arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Bíblia diz, queridos, que existe um mistério. Existe um mistério de século a século. De século em século, os homens ficam filosofando, procurando uma resposta para aquilo que está em oculto, que só a palavra pode trazer. E o apóstolo Paulo diz: por isso o Senhor me chamou para pregar o evangelho das insondáveis riquezas, onde ninguém consegue dimensionar, nem o homem carnal consegue discernir a riqueza de Cristo, ninguém. Só o homem espiritual consegue entender a riqueza, as insondáveis riquezas de Cristo. E a Bíblia diz: eu vou pregar essas insondáveis riquezas de Cristo e o mistério da dispensação que os homens não entendem. Mas qual é o mistério? Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Ele não está dizendo de Deus, ele está dizendo de Jesus, do Filho. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. A vontade de quem? De Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, do verso 3 ao verso 4, que no trono de Deus, existia o trono de Deus. A Bíblia diz que existiam os anciãos à sua volta, e os anjos à sua volta, os seres viventes à sua volta, e todos eles ficavam glorificando sem parar, 24 horas, o tempo inteiro, sem cessar, glorificando o nome de Jesus o tempo todo o tempo, sempre. Porque, queridos, sabe qual é o grande mistério? Jesus tem que ser o centro. O grande mistério que nenhum homem carnal e nenhum sangue ou carne pode revelar. Não existe nenhuma pessoa sequer que tenha habilidades de oratória ou capacidades persuasivas para fazer uma pessoa natural entender a revelação de que Jesus tem que ser o único centro da vida do ser humano. Eu sei que tem muitas pessoas que vão dizer aqui: isso eu já sabia, isso é um mistério para os outros, mas não. Mas a Bíblia diz, queridos, que esse é o mistério, esse é o evangelho da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, e esse é o evangelho incapaz de ser compreendido para todas as pessoas que têm os seus olhos focados no seu próprio umbigo, porque o evangelho de Cristo é a manifestação do governo de Deus em nós. Está dando para compreender sim ou não? A Bíblia diz que o trono de Jesus, o trono de Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 8, diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Queridos, o centro de tudo é Cristo. O centro de tudo não é a gente. E quantas vezes você já olhou para o Evangelho achando que você é o centro? Eu, 1 bilhão de vezes. Quantas pessoas aqui já sentiram: porque eu estou sendo injustiçado, porque eu merecia, porque eu deveria, porque eu tenho que ter, por que aquela pessoa e eu não tenho, por que o outro é rico e eu não sou, por que o outro tem uma mulher e eu não tenho, por que eu estou sozinho e o outro já casou, por que o encapetado parece ser mais feliz que eu que sou de Jesus, por que eu tenho que pregar, por que eu prego e ninguém me respeita, por que eu não prospero, por que eu não abro célula, por que eu não ganho vidas, por que eu e eu. Sabe qual é o segredo dos séculos? O segredo dos séculos é a morte do eu. Quem é que já viu uma briga de casais? Não, porque eu acho, porque ele não vê o que eu faço, porque ela não sabe o que eu estou fazendo por ela, porque eu fico irado, porque eu estou cansado, porque eu, como se a pessoa não entendeu nada. Porque eu não caso com uma pessoa, eu caso com Cristo. Você acha que você casou com a pessoa que está junto com você porque você teve a capacidade de discernir que essa pessoa era melhor para você? Não existe um conspirar do céu para que vocês estejam juntos. Mas o eu é o inimigo do nós. O eu é o inimigo do Cristo em nós. Por isso que as pessoas ficam tão tristes.
As pessoas vêm para a igreja e se elas deram o seu dízimo, como se isso fosse uma coisa, meu Deus, eu dei o dízimo. E se por acaso algo não acontece, imediatamente a pessoa se revolta e diz, vou para outra igreja, ou vou deixar Jesus. Por quê? Porque como se a vida de Deus só se manifesta quando eu sou abençoado. Preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Apocalipse que por causa da sua vontade, ou de Jesus, a vontade de Jesus, o homem existiu. Tudo é para ele, não é para a gente. Pela bondade de Deus, nós entramos e fizemos parte do projeto de Deus. Pela bondade de Deus, Deus colocou a gente no projeto eterno dele, porque nós não éramos. Deus fez com que fôssemos alguma coisa. Isso é graça. E a Bíblia diz que ele pega e pela vontade de Jesus ele guia todas as coisas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, a Bíblia diz, e manifestar qual seja, o apóstolo Paulo diz, qual seja a dispensação do mistério. A palavra no grego é mysterion, que significa algo escondido, segredo religioso, ou seja, Deus nos chamou para nos revelar um mistério que o homem natural não consegue compreender. Nem o homem natural consegue compreender o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é a morte do que somos, é a morte do nosso eu e a vida de Cristo em nós, e tudo para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Você faz tudo para a glória de Deus. Aplauda ele nesse lugar. Em nome de Deus. E a Bíblia diz que a igreja de Jesus, está lá em Efésios, Romanos capítulo 16, diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. A Bíblia diz que isso, queridos, é para a igreja tem que pregar, a igreja tem que transmitir, a igreja tem que explicar para os outros o quê? Que Cristo é o Senhor e que ela não vive mais. Porque nós dizemos assim, Senhor, nós queremos morrer nessa noite, eu quero entregar minha vida para Ti, o Senhor agora vai ser o meu Senhor. Só que essa teologia aqui é a teologia que fundamenta as nossas bases teológicas para a vida. Quando existe um cristianismo onde o eu vive, Cristo não vive, e tudo entra num grande colapso sistêmico, porque as pessoas elas se tornam vaidosas, as pessoas se tornam ciumentas, as pessoas se tornam arrogantes, as pessoas se tornam prepotentes, as pessoas se tornam invejosas, as pessoas se tornam iracundas, as pessoas têm os seus olhos em si e capaz de vir para o culto e dizer, eu vim para o culto para receber, quando o culto é se entregar. Nós chegamos ao cúmulo, queridos, de achar que se o culto não foi bom, se o culto foi uma palavra de exortação, ou foi uma palavra que nos muda, que mexe com a gente em dizer assim, o culto hoje não foi ungido, porque é ungido quando a nossa alma trabalha, os nossos sentimentos trabalham. E quando alguém chegar aqui e dizer assim para vocês, vocês serão prósperos em nome de Jesus, as pessoas gritam assim. O Evangelho de Jesus vem, vocês todos têm que morrer em nome de Jesus. A pessoa diz, é assim, mãe. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo é Jesus Cristo, é o Logos. E esse Jesus que estava desde antes da criação, porque a gente acha que o mundo começou quando Deus criou o homem. O mundo, a história do universo, a eternidade é quando começou nisso. A história do universo começa em Deus. Muito
muito antes da criação do homem. E ele estava lá. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele, para que a glória fique com ele. Quantos aqui gostam de estudar história e gostam de estudar a Bíblia? Levanta a mão. Meu Deus, o Senhor nos mude. Quem gosta de estudar a Bíblia aqui? Se eu perguntar mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai falar. Porque já começou a evoluir. Queridos, quantos aqui sabem a história dos cativeiros de Israel? Israel ficou muitas vezes em cativeiro. Toda vez Deus libertava e o povo se esquecia de Deus. E dizia: nós somos o povo escolhido e nós temos o poder, nós somos capazes, nós vamos enfrentar o inimigo, nós. Quando a Bíblia diz que Gideão foi para a guerra, Deus falou assim para eles: manda metade embora. Aí ele falou assim: mas Senhor, eu estou preocupado, a guerra tem muitos inimigos, quanto mais gente melhor. Deus falou assim: não, quanto menos gente melhor, para que vocês não achem que vocês ganharam no poder do braço de vocês, isso tudo é minha glória, eu vou atuar na vida de vocês. A grande guerra do homem com os princípios espirituais é que o homem não discerne as coisas espirituais. Queridos, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nossa essência era a imagem, era a semelhança do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus pecava, sim ou não? Existe pecado em Deus? Sim ou não, irmãos? Vocês estão em dúvida? Sim ou não? Não? Não tem pecado. E Deus nos protegeu com o seu caráter. Deus nos colocou sob o governo do Espírito. Deus nos colocou sob o governo da santidade. E o homem não conhecia a morte. A morte que faz com que bilhões de pessoas andem desgarradas do seu próprio eu, se esquecendo do Jesus Cristo vivo. E a Bíblia diz, no verso 26, que ele governaria sobre tudo. E a ordem de Deus para o homem no jardim do prazer, olha essa revelação. O jardim do prazer é Éden. Éden, a palavra Éden significa prazer. Ou seja, quando estávamos debaixo da cobertura de Deus, no jardim, nós tínhamos prazer. Quando o homem cai, a primeira coisa que ele faz é se cobrir, porque ele saiu da cobertura de Deus, ele saiu do jardim do prazer, e a sua vida agora era dedicação total a viver em cima do seu próprio prazer. Pois a palavra de Deus diz, queridos, lá em Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus criou o homem e disse: não coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. No capítulo 3, verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu quero pensar com vocês rapidamente sobre essas questões. Olha o que a Bíblia diz: que Eva gostou do fruto. Tem gente que diz: pecado é ruim. Mentira. É ruim? Ele gera morte, mas é ruim? A partir do momento que Eva se contaminou com a morte, ela disse: meu Deus, delícia, gostoso, senti prazer, ai que gostoso. Peraí, não morri. Uma sensação de impunidade entra no coração dela, e ela começa a dizer: vou mostrar isso para o meu marido, para que o meu marido compactue do mesmo prazer que eu tenho. E a Bíblia diz que a árvore desejável para dar entendimento.
Percebam, queridos, duas coisas aqui. Primeiro, a árvore dava prazer. E segundo, ela dava um entendimento sobre o que é viver a vida sem o próprio Deus. A partir do momento que o homem cai, uma nova regência espiritual entra sobre a humanidade. A partir do momento que há o pecado inicial, se inicia uma nova regência, onde o ser humano que outrora era escravo da verdade e da santidade, se torna escravo das suas próprias vontades pessoais, e faz o que ele quer, o que lhe dá prazer. E você vê as pessoas que estavam no jardim do Éden, vivendo como a palavra, hoje nós conhecemos uma palavra muito conhecida no nosso tempo, que chama hedonistas, viciados em prazer, porque saíram do Éden para viver uma vida viciada, tentando arranjar um prazer, que não vivem mais, porque saíram do jardim espiritual de Deus. Está dando para compreender, sim ou não? Eu espero que o Espírito Santo esteja agindo em você e trazendo essa revelação para a sua vida. A raiz de todos os males entrou, e o maior engano da existência aconteceu, aonde acreditar que tudo que foi feito por Deus perdeu valor. Agora eu posso, porque se eu não trabalhar, não tenho dinheiro. Se eu não estiver cultivando a terra, não tenho comida. E o homem começou a inverter os valores e parar de depender totalmente em Deus e pensou a depender só dele. E começou a acreditar que só ele era o suficiente. E começou a perceber que os pecados dos quais Deus dizia que era pecado, tinham algum tipo de prazer, e eles começaram a ficar viciados nos seus próprios prazeres. Por isso a Bíblia diz, abandonando os seus vossos as paixões concupisciosas. A paixão, as vaidades, os pecados, os prazeres desse mundo, diz a palavra. Porque, queridos, em todo o tempo, nós somos tentados a vivermos de novo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso nós chamamos de antropocentrismo, onde o homem é o centro. Você já parou para perguntar por que tantas coisas acontecem de ruim com a gente? É porque tem muito eu vivendo onde só tinha que viver Cristo. Sabe por que muitos casamentos estão esfacelados? Sabe por que tem muita gente religiosa? Sabe por que muitas vezes nós não tememos ao Senhor? Sabe por que muitas vezes nós vivemos em contendas, de caras viradas, não perdoamos o outro? Sabe por que muitas vezes nós não temos um ato de misericórdia, não conseguimos amar de verdade? Porque o nosso eu vive. E a Bíblia diz que se nós não morremos, nós não ressurgimos com Ele. A nossa morte com Cristo é que define a vida de Deus em nós. Dando para compreender, Senhor. Então nós vamos para a igreja para receber, nós nos casamos para ser supridos no casamento. A crise do solteiro é: eu preciso ser suprido, eu quero. Nos prostituímos por causa do prazer, brigamos com o outro por causa de acharmos que somos injustiçados, porque o centro gravitacional da vida de um homem carnal, preste atenção, é o eu. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós temos sustos. A Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 3, diz: de onde procedem guerras e contenda que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada poder obter, viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares do vosso próprio deleite. A palavra de Deus está dizendo: meus filhos, sabe o que acontece? O problema sou eu. O problema é o governo do eu, não é o governo de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro: ora,
1 Pedro capítulo 5, verso 10 ao verso 11 diz: ora, o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou à glória, depois de ter sofrido por um tempo, e Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Está dando para compreender? O apóstolo Paulo enfrenta uma igreja carnal em Corinto, a igreja de Corinto, uma igreja que existia. A cidade de Corinto é uma cidade muito prostituta, porque a cidade de Corinto é uma cidade portuária, ela ficava no istmo da antiga Grécia, fica ainda, e nesse lugar existia um movimento, todos os navegantes que faziam o norte da África e o sul da Europa, eles paravam naquele porto, porque lá existia um dos grandes centros de prostituição, né, da época do apóstolo Paulo. Lá existia um templo de Artemis com 1000 prostitutas sagradas, e esses caras vinham para lá. Era uma cidade extremamente promíscua. Essa cidade promíscua, ela tinha a característica de ser uma cidade carnal, uma cidade que não tinha os princípios de Deus nela, que não conseguia se converter. E aí o apóstolo Paulo escreveu a seguinte coisa para eles, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andai segundo o homem? Diz o apóstolo Paulo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, ou eu digo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E outro, eu de Apolo, não é evidente que, né, andar como os homens? Aí diz assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que é quem é alguma coisa em nossas vidas. E sabe o que é muito triste? Que se a nossa teologia não é correta, se a palavra de Deus e o Espírito Santo não nos revela essas verdades, nós começamos a achar que o centro do mundo somos nós. Nós começamos a ter auto-misericórdia, auto-compaixão, autocomiseração de nós mesmos. Quem já passou por isso? Pô, Deus, tu me abandonaste? Para que eu sirvo Deus? Por quê? Porque eu não tenho um carro zero. A minha empresa que eu abri fechou e Deus não fez nada. Se Deus te respondeu que era para você abrir? E se era para abrir, você tinha que fechar para baixar a sua crista e receber que Deus era o Senhor da sua vida. E se Deus tinha uma intenção de nos apertar profundamente para que pudéssemos entender as verdades do Evangelho. E se Deus tinha que fazer como fez com Jó? Quantos leram já o livro de Jó inteiro? Diga comigo assim, a Bíblia. Diga para o seu irmão, a Bíblia é uma bênção. Amém? O livro de Jó começa assim. Deus olha para Satanás e diz assim, você viu, Satanás? O meu servo Jó. Meu servo Jó íntegro, reto. Satanás falou assim, eu posso? Deixa eu tocar nele então, ver se ele é reto. Deus falou assim, pode. Se a gente encontrar hoje um Jó no nosso meio, ele for em 99,9% das igrejas evangélicas do Brasil, esse cara é passado por bilhões de libertação, porque deve ter uma principado e potestade na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você e para mim, para a gente parar de fazer teologia de boteco. O diabo só toca quando Deus deixa. O diabo só toca quando Deus deixa.
A Bíblia diz em Isaías, uma revelação que eu não sei se a igreja está disposta a entender. Deus é o Senhor das trevas. Sabe o que isso significa? Que as trevas prestam continência para Deus. E diz assim, eu posso fazer. E aí a gente tem que revogar toda a nossa teologia para entender que às vezes uma guerra, uma tribulação, uma limitação faz com que a gente seja crente de verdade. E nós começamos a entender, quando nós olhamos o discurso do próprio Jó, ele começa a dizer, Deus, aonde está o Senhor? Eu te sirvo, eu cumpro os princípios, por que estou desse jeito? E Deus deve ter olhado para ele e dizer assim, você não sabe nada de mim, vou te ensinar. Porque não é porque eu cumpro princípios que Deus tem o dever de fazer o que eu quero que Ele faça. Porque Ele é o Senhor e eu sou servo. Não, Ele é o servo e eu sou o Senhor. Veja as pessoas dizendo assim, determina em nome de Jesus. Fala para Deus assim, Deus, eu determino em nome de Jesus. Eu falo assim, daqui a pouco a minha patente vai ser maior que a dele. E ele vai começar a me servir, não eu servir a Deus. E a Bíblia diz que no capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz uma coisa tremenda. A Bíblia diz assim, que Jó começa o capítulo dizendo assim, nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Todas as coisas que acontecem e ninguém pode impedir. E no verso 5, ele diz assim, começa a dizer, agora eu ando contigo, eu te conheço de contigo andar. E não porque alguém me disse, porque eu te conheço agora. A crise, os cacos de telha que me ajudavam a coçar as chagas que estavam sobre o meu corpo, hoje revelam quem é o Senhor, porque eu não preciso estar bem para te amar e para lhe respeitar e ser um contigo. Eu sou contigo para sempre, independentemente do que aconteça. E aí ele continua, queridos, isso é muito sério, ele diz assim, e agora eu me abomino, diz a palavra, e me arrependo no pó, pois todas as aflições que Jó passou, cooperaram, para que ele tivesse uma noção real de quem realmente ele era, para que ele entendesse qual é o propósito irreparável, irrecusável de Deus para ele. E a Bíblia diz que aí sim Deus restituiu todas as coisas sobre a sua vida, porque, queridos, o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. E talvez isso não seja um caminho mais doce. Se o seu ego está muito vivo, se o seu eu está muito vivo, talvez a vergonha seja o único caminho para dobrar a sua dura serviço. Se você é muito senhor de si próprio, o deserto talvez seja o único caminho para lhe fazer totalmente dependente de Deus. Sabe por que eu digo isso com tanta verdade? Porque foi isso que aconteceu comigo. Talvez vocês possam dizer assim, por que, apóstolo, você ficou tanto tempo fora da igreja? Porque um dia eu me deparei com as verdades que acabei de pregar aqui para vocês. E pude compreender que na minha vida, em algum momento da trajetória, Cristo lentamente foi deixando de ser o centro da minha vida. E quando Deus me mostrou e me revelou tal fato, a Bíblia diz que Deus chegou para Pedro uma vez e disse assim para ele, Pedro, nunca acontecerá do galo cantar e você não ter me traído. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente, ele veio sobre ele uma grande angústia. Sabe por quê, queridos?
porque ele achava ser uma coisa que ele não era. Hoje é com muita humildade que eu venho aqui abrir meu coração para vocês, porque em algum momento da minha história eu permiti acreditar que eu era capaz de fazer alguma coisa. Talvez acreditar que eu pudesse pastorear a igreja, acreditar que eu podia ter as palavras, acreditar muita coisa. E o Senhor me disse: filho, você se perdoa. E isso resultou num desequilíbrio muito forte emocionalmente meu. E a forja de Deus na minha vida se chama síndrome do pânico. E quando aconteceu isso, muitos de vocês nem sabem, devem achar que eu estava na praia. Eu estava. Veio muito forte sobre a minha vida. E mesmo eu tentando rejeitar e dizendo que isso não era uma verdade, dizendo, não concordando com isso, Deus me mostrou que isso era real. E que eu precisava me converter ao Senhor Jesus, um apóstolo de Jesus, me converter a Jesus. Eu precisava ir ao trono de Deus, se arrepender diante dele e dizer assim para o Senhor: Senhor, por favor, me perdoa. Me perdoa não porque eu escolhi me afastar de Ti, mas porque eu não percebi que o Senhor já não era mais totalmente o centro da minha vida. E nesses dias, queridos, que eu fiquei fora, foram um grande peniel para a minha vida. Porque o Senhor começou a ministrar a minha vida sobre a cruz e sobre o real evangelho no qual Ele quer que eu viva. Sobre um profundo arrependimento do meu coração, para que eu pudesse entregar a minha vida para Deus com toda a força, com todo entendimento, com toda a revelação espiritual. E Deus permitiu que um espinho viesse sobre a minha carne, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Está dando para compreender, Senhor? Eu, como falível pastor que sou, como homem de Deus, mas que não deixa de ser homem antes de Deus, fui levado, conduzido pelo Espírito pelo grande deserto. Esse grande deserto que me forjou, esse grande deserto que doeu, que ainda dói, mas que me revelou o Filho na sua essência. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo passou por muitas dores, foi açoitado, apedrejado, aprisionado, e a Bíblia diz que ele diz assim: em todas essas coisas e todas as tribulações eu me alegro, pois em mim Deus quer fazer o varão perfeito. Hoje, talvez você olhe para mim e diga assim: meu Deus, ele estava passando por isso, mas ele não é o super pastor William. Quero dizer que o super tem que cair. Eu sou o William, que precisa da graça de Deus como mendigo e os travestis que estão a 2 quadras aqui. E como você e nós juntos, todos precisamos restituir em nossas vidas, todos os dias, a centralidade da pessoa de Jesus em nossas vidas. Eu queria que vocês soubessem dessas coisas, que vocês entendessem o que estava acontecendo, que ainda pode tentar me atrapalhar. Mas em nome de Jesus, em todas essas coisas eu sei que eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca deixei de amar o Senhor, mas em todo momento existe um pastor sobre nós. E a Bíblia diz que ele tem a vara, é isso que diz? E o cajado. E a Bíblia diz que isso significa disciplina e afeto, afago. E Deus quer fazer isso conosco. E diante da confissão desse que vos fala, porque
Se a gente não abre mão do nosso ego, a gente não diz isso? Não é verdade, senhor? Não? Eu quero convidar você a pedir para que o Espírito Santo fale contigo. Eu quero pedir para que o Espírito Santo lhe ministre. E lhe revele o quanto de eu existe no que você faz. Você já parou para pensar se você canta ou toca aqui, os ministros de louvor faz isso por Deus ou faz por si próprio? Vocês já viram e já se perguntaram, vocês vieram aqui no culto hoje porque isso é dogmático na sua vida, isso é um costume, é um hábito, ou se você tem a intenção de agradar o coração de Deus? Você já parou para pensar se você é da célula porque Cristo, porque você tem o mesmo discurso e a mesma intenção, discernimento do apóstolo Paulo, que diz: ai de mim se não pregar o evangelho? Ou se você faz célula porque um líder disse que você tem que fazer, porque você tem medo de alguém ficar bravo com você? Quando você cultua a Deus, você cultua a Deus. Os louvores são músicas emocionantes que massageiam a sua alma e não revelam Cristo em você. Hoje, o Espírito Santo trouxe você aqui. E eu tenho certeza que o Espírito está falando, ministrando, agindo em cada vida que está aqui, falando com vocês um propósito, para que vocês coloquem de novo, para aqueles que não estão vivendo assim, o Cristo no centro de vossas vidas. Vamos ficar em pé com Jesus.